existe uma dor que corrói por dentro, uma ferida invisível que não cicatriza com o tempo. Você já se perguntou por quê, mesmo depois de tanto tempo longe daquela pessoa que te machucou, ainda sente como se algo dentro de você tivesse sido quebrado para sempre? Por que há noites em que desperta com o coração acelerado, sentindo um vazio que parece sugar toda a sua energia vital? A resposta está escondida nas profundezas mais sombrias da psique humana, num território que Carl Jung chamou de sombra, aquela parte de nós mesmos que preferimos não enxergar, mas que o narcisista, em sua crueldade calculada, desperta e alimenta até que se torne um tormento constante. Quando você se envolveu com aquela pessoa, não imaginava que estava prestes a viver uma das experiências mais devastadoras que um ser humano pode enfrentar. O que você acreditava ser amor era, na verdade, uma armadilha psicológica sofisticada. Jogo mental perverso, onde você era simultaneamente presa e jogador inconsciente. O narcisista não apenas te machucou, ele despertou dentro de você 7 forças destrutivas que Jung identificou como arquétipos sombrios da psique humana, demônios psicológicos que agora vivem em constante batalha dentro da sua mente e do seu coração. Esses demônios não são metáforas vazias ou conceitos abstratos. São padrões energéticos reais que se manifestam em comportamentos autodestrutivos, pensamentos obsessivos e uma dor emocional que parece não ter fim. O narcisista, em sua habilidade manipulativa refinada, conseguiu acessar as camadas mais vulneráveis da sua alma e plantar sementes de autossabotagem que continuam crescendo muito depois que o relacionamento acabou. É como se ele tivesse deixado uma parte sombria de si mesmo vivendo dentro de você, sussurrando constantemente em seus ouvidos que você não é suficiente, que nunca será amado verdadeiramente, que merece toda a dor que sente. A genialidade sinistra do narcisista está precisamente nisso. Ele não precisa estar fisicamente presente para continuar te torturando. Através de uma série de táticas psicológicas devastadoras que Jung descreveu com precisão assustadora em seus estudos sobre os aspectos mais escuros da natureza humana, o narcisista conseguiu fazer com que você internalizasse sua voz crítica e destrutiva. Agora, são seus próprios pensamentos que te atacam, sua própria mente que se tornou campo de batalha entre quem você realmente é e esses demônios psicológicos que foram deliberadamente despertados para manter você preso em ciclos de sofrimento e autodestruição. O que você está prestes a descobrir mudará completamente sua perspectiva sobre tudo o que viveu e, mais importante ainda, sobre tudo o que ainda pode viver. Porque entender esses 7 demônios não é apenas uma jornada de autoconhecimento, é o primeiro passo para sua libertação definitiva. Jung nos ensinou que aquilo que permanece inconsciente nos controla, mas o que trazemos para a luz da consciência pode ser transformado. Prepare-se para encarar verdades sobre si mesmo que talvez você ainda não esteja pronto para aceitar, mas que são absolutamente necessárias para sua cura completa. O primeiro demônio que o narcisista desperta em suas vítimas é aquele que Jung chamou de complexo de inferioridade compensado, uma força psicológica devastadora que se manifesta através de uma oscilação constante entre sentimentos de grandiosidade e profunda inadequação. Quando você estava com o narcisista, ele alternava entre te colocar em um pedestal impossível e te jogar na lama mais suja da humilhação emocional. Essa montanha-russa emocional não foi acidental, foi uma estratégia calculada para quebrar seu senso estável de autoestima e criar uma dependência psicológica da aprovação externa que persiste muito depois do fim do relacionamento.
Este demônio se manifesta hoje na sua vida através daquela voz interna que nunca está satisfeita com seus sucessos, mas que, ao mesmo tempo, cria fantasias grandiosas de vingança ou reconhecimento. Você se pega oscilando entre momentos em que se sente completamente inútil e momentos em que tem pensamentos de superioridade sobre outras pessoas. É como se o narcisista tivesse instalado dentro de você o mesmo mecanismo psicológico doentio que ele próprio carrega: a incapacidade de manter uma autoestima equilibrada e saudável. Jung observou que quando nossa psique não consegue integrar aspectos contraditórios de nossa personalidade, esses aspectos começam a nos controlar de forma compulsiva. O narcisista explorou essa vulnerabilidade humana fundamental, criando em você uma fragmentação interna, onde parte de sua personalidade ainda busca desesperadamente a aprovação que ele te negou, enquanto outra parte desenvolve uma raiva compensatória que se volta tanto para fora quanto para dentro. Essa dinâmica interna se torna um ciclo vicioso que drena sua energia vital e impede que você desenvolva relacionamentos saudáveis no futuro. A manifestação mais cruel deste primeiro demônio é que ele te faz acreditar que você precisa provar seu valor constantemente, mas ao mesmo tempo sabota todos os seus esforços através de uma crítica interna implacável. Você pode conquistar objetivos importantes, receber reconhecimento genuíno de outras pessoas, viver momentos de felicidade real, mas sempre há uma voz sussurrando que nada disso é suficiente, que você está apenas enganando a todos, que em breve descobrirão que você é uma farsa. Esta é a assinatura psicológica deixada pelo narcisista, uma ferida que se auto-perpetua e que transforma cada pequena vitória em uma fonte de ansiedade ao invés de alegria. O que torna este demônio particularmente destrutivo é que ele opera através de mecanismos inconscientes, que Jung identificou como projeções invertidas. Você começa a ver em outras pessoas as qualidades que o narcisista te fez acreditar que você não possui, desenvolvendo uma inveja corrosiva que corrói sua capacidade de se alegrar genuinamente com o sucesso alheio. Simultaneamente, você projeta em outros os julgamentos cruéis que internalizou, assumindo que todos te veem com os mesmos olhos críticos e desprezivos que o narcisista usava para te olhar. A libertação deste primeiro demônio exige que você reconheça que a voz crítica em sua cabeça não é sua, é a voz do narcisista que foi internalizada através de meses ou anos de condicionamento psicológico. Jung nos ensinou que o primeiro passo para integrar aspectos sombrios da personalidade é reconhecê-los como não sendo nossa essência verdadeira, mas sim como padrões aprendidos que podem ser desaprendidos através de confidente, trabalho consciente e determinação inabalável. O segundo demônio é ainda mais sutil e perigoso, o arquétipo do perseguidor internalizado. O narcisista não apenas te atacou externamente, ele conseguiu fazer com que você desenvolvesse um perseguidor interno que continua o trabalho de destruição mesmo quando ele não está mais presente em sua vida. Este demônio se manifesta através daquela parte de você que se tornou hipervigilante, sempre esperando o próximo ataque, a próxima humilhação, a próxima prova de que você não merece ser amado. Jung identificou esse padrão como uma das formas mais devastadoras de trauma psicológico, porque transforma a própria mente da vítima em território inimigo. Este perseguidor interno opera através de mecanismos que Jung chamou de complexos autônomos, padrões de pensamento e emoção que se tornaram independentes da sua vontade consciente e que se ativam automaticamente diante de gatilhos específicos.
Quando você tenta se aproximar de alguém novo, quando recebe um elogio genuíno, quando tem a oportunidade de ser vulnerável e autêntico, esse demônio imediatamente começa a sussurrar advertências terríveis sobre os perigos de confiar novamente. Ele te convence de que é melhor se proteger através do isolamento emocional do que correr o risco de ser ferido novamente. A genialidade maligna deste demônio está no fato de que ele usa sua própria dor como combustível para perpetuar ciclos de autossabotagem. Cada vez que você se afasta de uma oportunidade de conexão genuína por medo, cada vez que interpreta gestos de carinho como possíveis manipulações, cada vez que escolhe a solidão em vez da vulnerabilidade, você alimenta esse perseguidor interno com mais evidências de que o mundo é perigoso e que você precisa permanecer em estado de alerta constante. É como se o narcisista tivesse programado você para ser seu próprio carcereiro emocional. Jung observou que este tipo de complexo autônomo se desenvolve especificamente quando uma pessoa experimenta o que ele chamou de traição arquetípica. Não apenas uma traição comum, mas uma traição que ataca os fundamentos mais básicos da confiança humana. O narcisista não te traiu apenas como parceiro romântico, ele traiu sua confiança na bondade humana, na possibilidade de amor verdadeiro, na sua própria capacidade de discernimento. Essa traição fundamental cria uma ferida psicológica que se torna uma fonte constante de hipervigilância e paranoia relacional. O aspecto mais cruel deste segundo demônio é que ele te convence de que está te protegendo, quando na verdade está te aprisionando. Aquela voz que te diz para não confiar em ninguém, para não baixar a guarda, para sempre esperar o pior das pessoas, se apresenta como sua aliada na prevenção de futuras dores. Mas o que ela realmente faz é garantir que você permaneça isolado em uma bolha de medo e suspeita, incapaz de experimentar a intimidade emocional genuína, que é essencial para a cura e o crescimento psicológico. A manifestação mais devastadora deste perseguidor interno é que ele distorce sua percepção da realidade, fazendo com que você interprete comportamentos neutros ou até mesmo amorosos como potenciais ameaças. Uma palavra mal colocada se torna evidência de rejeição iminente. Um momento de distração do outro se torna prova de desinteresse. Um gesto de independência se torna sinal de abandono planejado. Dessa forma, o narcisista conseguiu instalar dentro de você um sistema de detecção de perigos que está permanentemente calibrado para o modo de emergência, transformando cada interação social em uma fonte potencial de ferror psicológico. Jung nos ensinou que a integração deste demônio exige o desenvolvimento daquilo que ele chamou de coragem ontológica, a coragem de existir plenamente, mesmo diante da possibilidade de ferimento. Isso não significa se tornar ingênuo ou descuidado, mas sim aprender a distinguir entre precauções saudáveis, baseadas na realidade presente, e medos traumáticos baseados em experiências passadas. É um processo que exige paciência extrema consigo mesmo e a disposição de questionar constantemente se seus medos são baseados em evidências reais ou em feridas que ainda não cicatrizaram completamente. O terceiro demônio que emerge das profundezas da sua psique ferida é o arquétipo da vítima perpétua, uma força psicológica que Jung identificou como uma das mais complexas e autodestrutivas que podem habitar a mente humana. O narcisista não apenas te vitimizou, ele conseguiu fazer com que você desenvolva uma identidade baseada no sofrimento, onde a dor se tornou uma parte tão central da sua autopercepção que abandoná-la parece equivalente a perder quem você é. Este demônio é particularmente insidioso porque se disfarça de autocompaixão legítima, mascarando sua natureza destrutiva sob a aparência de autoaceitação e validação emocional.
Este terceiro demônio opera através daquilo que Jung chamou de investimento libidinal no sofrimento, um processo psicológico onde a energia vital da pessoa se torna dependente da manutenção de estados emocionais dolorosos. Você pode perceber isso quando se sente estranhamente desconfortável em momentos de felicidade genuína, como se não merecesse ou como se algo terrível estivesse prestes a acontecer para equilibrar essa alegria temporária. O narcisista conseguiu convencê-lo, através de seus padrões de punição após momentos de felicidade, que o sofrimento é seu estado natural e que qualquer desvio dessa norma será inevitavelmente corrigido através de novas doses de dor. A manifestação mais sutil deste demônio aparece na forma como você conta sua própria história. Mesmo anos depois do fim do relacionamento tóxico, você ainda se pega definindo marcos importantes da sua vida em relação àquela experiência traumática. Antes do narcisista e depois do narcisista se tornaram as principais divisões temporais da sua narrativa pessoal, como se todos os outros aspectos da sua identidade fossem menos significativos do que essa experiência de vitimização. Jung observou que quando uma experiência traumática se torna o centro organizacional da identidade pessoal, a pessoa desenvolve uma resistência inconsciente à cura completa, porque curar-se completamente significaria ter que construir uma nova identidade baseada em algo além da dor. O que torna este demônio particularmente cruel é que ele sabota sutilmente todos os seus esforços de crescimento e recuperação. Quando você começa a se sentir melhor, quando desenvolve novos interesses, quando forma conexões saudáveis com outras pessoas, uma parte de você começa a se sentir traidora em relação à sua própria experiência de sofrimento. É como se existisse uma lealdade inconsciente à dor que o narcisista te causou, uma crença irracional de que abandonar completamente o sofrimento seria uma forma de minimizar ou invalidar a gravidade do que você viveu. Jung identificou que este padrão psicológico se desenvolve especificamente quando uma pessoa experimenta o que ele chamou de traumatização identitária, um tipo de ferimento que não apenas causa dor, mas que redefine fundamentalmente como a pessoa se vê e se relaciona com o mundo. O narcisista não apenas te machucou, ele alterou sua percepção básica sobre seu lugar no universo, convencendo-o de que você é fundamentalmente alguém a quem coisas ruins acontecem, alguém destinado ao sofrimento, alguém cuja função primária é absorver a dor que outros causam. A armadilha psicológica mais sofisticada deste terceiro demônio é que ele oferece benefícios secundários que se tornam viciantes. A identidade de vítima atrai compaixão, justifica comportamentos de evitação, fornece uma explicação simples para todos os problemas da vida e cria um senso de superioridade moral sobre aqueles que não passaram pelo que você passou. Estes benefícios secundários se tornam tão entrelaçados com sua identidade que abandoná-los parece equivalente a perder proteções psicológicas essenciais, mesmo que essas proteções sejam, na verdade, prisões disfarçadas. O aspecto mais devastador deste demônio é que ele impede que você reconheça e desenvolva sua própria agência e poder pessoal. Quando a vitimização se torna central para a identidade, qualquer demonstração de força, sucesso ou alegria genuína se torna cognitivamente dissonante. Jung observou que pessoas presas neste padrão frequentemente sabotam inconscientemente suas próprias conquistas porque o sucesso não se alinha com a narrativa interna de serem fundamentalmente destinadas ao sofrimento. A libertação deste terceiro demônio exige o que Jung chamou de morte simbólica da identidade ferida, um processo doloroso onde você precisa estar disposto a abandonar os aspectos da sua personalidade que foram construídos ao redor da experiência traumática. Isso não significa negar ou minimizar o que aconteceu, mas sim recusar-se a permitir que essa experiência continue definindo quem você é e limitando quem você pode se tornar. É um processo que exige uma
coragem extraordinária, porque significa abrir mão de uma identidade familiar, mesmo que dolorosa, em favor de uma identidade nova e incerta, baseada na sua capacidade inata de crescimento e transformação. O quarto demônio que habita as camadas mais profundas da sua psique ferida é o arquétipo do sabotador do amor próprio, uma entidade psicológica que Jung identificou como uma das forças mais destrutivas que podem emergir de experiências de abuso narcisístico. Este demônio não apenas impede que você se ame, ele ativamente trabalha para destruir qualquer tentativa de desenvolver uma relação saudável e compassiva consigo mesmo. O narcisista conseguiu instalar dentro de você uma voz interna que replica com precisão cirúrgica todos os ataques que ele costumava fazer contra sua autoestima, garantindo que o trabalho de destruição continue mesmo na ausência física do agressor. Este sabotador interno opera através de mecanismos que Jung chamou de introjeção maligna. Um processo onde você internaliza não apenas as críticas específicas que o narcisista fazia, mas toda a estrutura de pensamento cruel e destrutiva que caracterizava a forma como ele te via. Agora, é sua própria mente que te diz que você é patético quando chora, que é dramático quando expressa dor, que é fraco quando precisa de apoio, que é ridículo quando tenta cuidar de si mesmo. O narcisista conseguiu fazer com que você se tornasse seu próprio algoz emocional, replicando internamente toda a dinâmica abusiva que caracterizava o relacionamento. A genialidade sinistra deste quarto demônio está na sua capacidade de transformar atos básicos de autocuidado em fontes de culpa e vergonha. Quando você tenta se tratar com gentileza, uma voz interior imediatamente sussurra que você está sendo autoindulgente. Quando você estabelece limites saudáveis, essa mesma voz te acusa de ser egoísta. Quando você celebra pequenas conquistas, ela te lembra de todas as suas falhas e inadequações. Quando você tenta praticar a autocompaixão, ela te convence de que você não merece perdão ou compreensão, especialmente vindo de si mesmo. Jung observou que este padrão autodestrutivo se desenvolve especificamente quando uma pessoa é submetida ao que ele chamou de terrorismo psicológico sistemático. Não apenas críticas ocasionais, mas um bombardeio constante de mensagens sobre sua inadequação fundamental como ser humano. O narcisista não atacava apenas comportamentos específicos, ele atacava sua essência, sua dignidade básica, seu direito de existir e ocupar espaço no mundo. Essas mensagens, repetidas incansavelmente ao longo do tempo, eventualmente se tornaram sua voz interior dominante. O aspecto mais cruel deste sabotador do amor próprio é que ele usa sua própria sensibilidade e capacidade de autocrítica, qualidades que deveriam ser forças, como armas contra você. Sua capacidade de reflexão se torna hiperautocrítica. Sua consciência se torna autopunitiva. Sua sensibilidade emocional se torna uma fonte de constante autojulgamento. O narcisista conseguiu perverter suas melhores qualidades, transformando-as em instrumentos de autotortura psicológica que operam 24 horas por dia. A manifestação mais devastadora deste demônio aparece nos momentos em que você mais precisa de gentileza consigo mesmo, durante períodos de dor, falha ou vulnerabilidade. Precisamente quando qualquer pessoa sã ofereceria compaixão a um amigo em situação similar, este sabotador interno intensifica seus ataques, convencendo você de que merece toda a dor que está sentindo, que suas lágrimas são evidência de fraqueza, que seu sofrimento é prova da sua inadequação fundamental como ser humano. Jung nos ensinou que a voz da autodestrutinidade nunca é realmente nossa. É sempre a introjeção de vozes externas que foram internalizadas durante períodos de vulnerabilidade extrema.
O sabotador do amor próprio fala com a voz do narcisista, usa as palavras do narcisista, replica os padrões de ataque que o narcisista usava contra você. Reconhecer isso é o primeiro passo para começar a questionar a autoridade dessa voz interna e recuperar sua capacidade natural de se tratar com a mesma gentileza que ofereceria espontaneamente a qualquer pessoa que estivesse sofrendo. A libertação deste quarto demônio exige o desenvolvimento daquilo que Jung chamou de função materna interna, a capacidade de oferecer a si mesmo o tipo de cuidado incondicional que uma mãe amorosa ofereceria a uma criança ferida. Isso significa aprender a reconhecer quando o sabotador está ativo e conscientemente escolher responder com compaixão ao invés de crítica, com gentileza ao invés de julgamento, com compreensão ao invés de punição. É um processo longo e desafiador, porque significa desafiar diretamente anos de condicionamento psicológico, mas é absolutamente essencial para sua cura completa. O quinto demônio que emerge das profundezas da sua alma ferida é talvez o mais sutil e insidioso de todos, o arquétipo do desertor de si mesmo. Jung identificou este padrão como uma das consequências mais devastadoras do abuso narcisístico, porque representa o momento em que a vítima internaliza completamente a perspectiva do agressor e passa a ver a si mesma através dos olhos críticos e desumanizadores de quem a machucou. Este demônio não apenas te faz duvidar de si mesmo, ele te faz abandonar completamente sua própria perspectiva, seus próprios sentimentos, sua própria realidade interna, em favor da versão distorcida que o narcisista construiu sobre quem você é e o que você merece. Este desertor interno opera através daquilo que Jung chamou de identificação com o agressor, um mecanismo de defesa psicológica que inicialmente surge como uma tentativa de sobrevivência emocional, mas que eventualmente se torna uma prisão mental. Durante o relacionamento abusivo, você aprendeu que discordar do narcisista resultava em ataques ainda mais intensos. Então, sua psique desenvolveu a estratégia de antecipar e adotar a perspectiva dele antes mesmo que ele a expressasse. Agora, mesmo na ausência dele, você continua automaticamente invalidando seus próprios sentimentos e percepções sempre que elas contradizem a narrativa que ele construiu sobre você. A manifestação mais devastadora deste quinto demônio aparece na sua incapacidade de confiar na sua própria experiência emocional. Quando você sente raiva, imediatamente surge a voz interior dizendo que você está sendo dramático ou exagerado. Quando você sente tristeza, essa voz te convence de que você está se vitimizando. Quando você sente alegria, ela sussurra que você não merece se sentir feliz. Quando você sente amor por si mesmo, ela imediatamente te lembra de todas as razões pelas quais você é indigno de amor. O narcisista conseguiu fazer com que você se tornasse seu próprio inquisidor interno, questionando constantemente a validade das suas próprias experiências. Jung observou que este padrão se desenvolve especificamente quando uma pessoa é submetida ao que ele chamou de negação sistemática da realidade subjetiva. Não apenas ter suas percepções questionadas ocasionalmente, mas ter sua própria capacidade de interpretar a realidade constantemente atacada e desqualificada. O narcisista não apenas discordava das suas opiniões, ele atacava sua sanidade mental, sua capacidade de raciocínio, sua competência para interpretar situações sociais. Essas mensagens, repetidas incansavelmente, eventualmente te convenceram de que sua mente não é confiável e que você precisa sempre buscar validação externa para ter certeza sobre qualquer coisa. O aspecto mais cruel deste desertor de si mesmo é que ele te impede de acessar sua própria sabedoria interna e intuição natural.
Você pode estar em uma situação onde todos os seus instintos estão gritando que algo está errado, mas imediatamente surge a voz interior dizendo que você está paranoico, que está imaginando coisas, que não pode confiar na sua própria percepção. Esta desconexão da sua sabedoria interna te deixa extremamente vulnerável a futuras manipulações e abuso, porque você perdeu acesso ao sistema de navegação emocional que deveria te proteger de pessoas e situações prejudiciais. A armadilha psicológica mais sofisticada deste demônio é que ele se disfarça de humildade e autocorreção saudável. Quando você questiona constantemente seus próprios julgamentos, quando sempre assume que o outro deve estar certo quando há conflito, quando sistematicamente desconfia de suas próprias reações emocionais, isso pode parecer evidência de maturidade emocional e capacidade de autocrítica. Mas Jung nos alertou que existe uma diferença fundamental entre autocrítica construtiva e autoabandono destrutivo. A primeira fortalece sua capacidade de crescimento. A segunda destrói sua capacidade de autodefesa psicológica. O que torna este quinto demônio particularmente perigoso é que ele opera através de mecanismos completamente inconscientes. Você não percebe que está abandonando sua própria perspectiva. Isso acontece automaticamente, como um reflexo condicionado que foi desenvolvido ao longo de meses ou anos de condicionamento psicológico. É como se existisse um programa mental que automaticamente descarta a sua própria experiência sempre que ela entra em conflito com o que você acredita que outros querem ouvir ou pensar. Jung nos ensinou que a recuperação da confiança na própria experiência interna é um dos aspectos mais cruciais da cura psicológica, porque sem essa confiança básica, uma pessoa permanece eternamente dependente da validação externa e vulnerável à manipulação por parte de outros. A libertação deste demônio exige o desenvolvimento daquilo que ele chamou de autoridade interna, a capacidade de honrar sua própria experiência emocional, mesmo quando ela é inconveniente, desconfortável ou contradiz o que outros querem que você sinta. Este processo de recuperação da autoridade interna é particularmente desafiador porque significa desafiar anos de condicionamento que te ensinaram que sua perspectiva é fundamentalmente não confiável. Significa aprender novamente a honrar seus sentimentos, mesmo quando eles são inconvenientes. A confiar em sua intuição, mesmo quando ela contradiz o que parece lógico. A validar sua própria experiência, mesmo quando ninguém mais a entende ou apoia. É um processo que exige coragem extraordinária, porque significa assumir total responsabilidade por sua própria vida emocional, ao invés de continuar terceirizando essa responsabilidade para outros. O sexto demônio que habita as camadas mais sombrias da sua psique ferida é o arquétipo do prisioneiro da esperança falsa, uma força psicológica que Jung identificou como uma das mais cruéis e autodestrutivas que podem emergir de experiências de abuso narcisístico. Este demônio não apenas te mantém preso ao passado, ele perverte sua capacidade natural de esperança e otimismo, transformando-as em instrumentos de autotortura que impedem sua libertação emocional definitiva. O narcisista conseguiu instalar dentro de você um sistema de crenças onde você continua esperando, contra todas as evidências, que ele eventualmente se transforme na pessoa amorosa que ele fingiu ser no início do relacionamento. Este prisioneiro da esperança falsa opera através daquilo que Jung chamou de fixação no objeto perdido idealizado, um processo psicológico onde você se torna incapaz de aceitar a realidade de quem o narcisista realmente é, continuando a se agarrar à versão fantasiosa dele que foi criada durante a fase de idealização do relacionamento.
Mesmo anos depois do fim do abuso, uma parte de você ainda espera secretamente que ele apareça na sua porta, transformado, arrependido, finalmente capaz de oferecer o amor genuíno que você sempre soube que ele tinha lá no fundo. Esta esperança se torna uma prisão, porque impede que você invista completamente em sua própria cura e em novos relacionamentos saudáveis. A manifestação mais devastadora deste sexto demônio aparece na sua incapacidade de verdadeiramente fechar o ciclo emocional com o narcisista. Você pode não ter mais contato físico com ele, pode até mesmo falar sobre ele com raiva ou desprezo, mas ainda existe uma parte secreta da sua alma que continua aguardando o momento da redenção dele. Esta esperança fantasiosa te impede de investir completamente na construção de uma nova vida, porque sempre há uma parte de você que está reservada para a possibilidade do retorno dele transformado. Jung observou que este padrão se desenvolve especificamente quando uma pessoa experimenta o que ele chamou de intermitência de reforço durante a fase de idealização. Momentos de amor genuíno misturados com períodos de abuso, criando um padrão viciante onde a vítima se torna psicologicamente dependente dos momentos positivos raros. O narcisista não era constantemente cruel. Ele alternava crueldade com momentos de ternura calculada, criando em você uma dependência psicológica da validação dele que persiste muito depois do fim do relacionamento. O aspecto mais cruel deste demônio da esperança falsa é que ele usa suas melhores qualidades, sua capacidade de perdoar, sua habilidade de ver o potencial nas pessoas, sua disposição para acreditar na transformação humana como armas contra você. Sua generosidade de espírito se torna ingenuidade destrutiva. Sua fé na bondade humana se torna negação da realidade. Sua capacidade de amor incondicional se torna autossacrifício masoquista. O narcisista conseguiu perverter suas virtudes mais nobres, transformando-as em fontes de sofrimento contínuo. A armadilha psicológica mais sofisticada deste demônio é que ele oferece uma alternativa aparentemente mais confortável à realidade dolorosa de aceitar que o narcisista nunca foi quem você pensou que ele era. Aceitar completamente a crueldade deliberada dele, a ausência total de amor genuíno, a natureza calculada de toda a manipulação, é uma realidade tão devastadora que sua psique oferece a fantasia da transformação possível como um anestésico psicológico. Mas este anestésico se torna um veneno que impede sua cura completa. Jung nos alertou que este tipo de esperança não é esperança verdadeira, mas sim uma forma de negação disfarçada. A esperança verdadeira se baseia em possibilidades reais e investe energia na construção de futuros viáveis. A esperança falsa se baseia em fantasias impossíveis e drena a energia que deveria ser direcionada para a cura e crescimento pessoal. O prisioneiro da esperança falsa está sempre aguardando que sua vida real comece quando o narcisista finalmente se transformar, ao invés de aceitar que sua vida real só pode começar quando ele aceitar a realidade de quem o narcisista sempre foi. A libertação deste sexto demônio exige o que Jung chamou de luto pela pessoa que o narcisista nunca foi. Um processo doloroso, onde você precisa aceitar que a versão amorosa dele que você conheceu no início era uma performance calculada, não uma expressão da sua verdadeira natureza. O sétimo e último demônio é o mais devastador de todos, o arquétipo da alma fragmentada. Jung identificou este como o resultado final de todos os outros demônios trabalhando em conjunto, uma fragmentação completa da sua identidade, onde você não consegue mais reconhecer quem realmente é. O narcisista conseguiu fazer com que você perdesse o acesso à sua essência verdadeira, criando dentro de você uma desesperadora confusão identitária tão profunda
que você vive em constante sensação de estar perdido em sua própria vida. Este último demônio se manifesta através daquela sensação aterrorizante de não saber mais quem você é. De sentir como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. De olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que te olha de volta. É como se o narcisista tivesse apagado sua personalidade original e deixado apenas fragmentos quebrados de quem você costumava ser, misturados com partes dele mesmo que foram implantadas em sua psique durante o relacionamento abusivo. Jung nos ensinou que esta fragmentação não é permanente. Ela pode ser curada através do que ele chamou de processo de individuação, onde você reconstrói conscientemente sua identidade verdadeira, integrando as partes quebradas e rejeitando as vozes invasoras que não pertencem a você. Mas este é o trabalho mais difícil que um ser humano pode enfrentar. Redescobrir quem você é, quando tudo o que pensava saber sobre si mesmo foi destruído. A verdade libertadora é esta. Reconhecer esses 7 demônios já é o primeiro passo para derrotá-los. Jung nos prometeu que aquilo que permanece na sombra nos controla, mas o que trazemos para a luz da consciência pode ser transformado. Você não está condenado a carregar essas vozes destrutivas para sempre. Eles são visitantes não convidados na sua casa mental e você tem todo o direito de expulsá-los. A jornada de libertação será longa e desafiadora, mas cada dia que você escolhe questionar essas vozes internas, cada momento em que você opta por se tratar com gentileza ao invés de crueldade, cada vez que você honra sua própria experiência ao invés de descartá-la, você está reconstruindo sua alma pedaço por pedaço. E quando essa reconstrução estiver completa, você não apenas será quem era antes do narcisista, você será alguém infinitamente mais forte, mais sábio, mais compassivo consigo mesmo e com outros que passaram pela mesma jornada sombria. Se este vídeo tocou algo profundo dentro de você, se você reconheceu esses demônios operando na sua própria vida, deixe um comentário compartilhando qual deles mais ressoa com sua experiência. Sua coragem de nomear essas forças sombrias pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para começar sua própria jornada de libertação. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que podem ajudar em sua cura. E curta este vídeo se ele trouxe alguma clareza para sua dor. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada e sua libertação completa não é apenas possível, é inevitável quando você tem coragem de encarar a verdade sobre o que realmente aconteceu com você.